Fala pessoal, estamos aqui de novo. Sou o Gabriel, para quem não me conhece, Gabriel PC, e sou professor aí de História da Igreja e Missionário. Meu nome é Jari e eu sou missionário aqui da Aliança de Pequenos. Tá vendo esse livro aqui? Esse é um dos livros que a gente se baseou para fazer aqui essa tier list, o Livro dos Mártires. Gente, esse livro, uma coisa que me marcou muito, não é apenas estar lendo o livro, né? Eu já ouço falar desse livro há muitos anos, mas em uma das pesquisas que eu fiz, esse livro aqui, cara, foi um dos livros mais lidos na história da igreja. E teve uma época ali pós a Reforma, né, que John Foxe foi um homem que viveu após a Reforma, que diz que esse, o livro do Peregrino, depois da Bíblia, eram os livros top entre Mais os lidos. cristãos, eram os livros o que os cristãos liam na época. E aí, cara, eu faço um comparativo. O que a igreja lê hoje, gente? Eu vou falar que eu fiz a pesquisa. Eu fiz Sim. a pesquisa e eu fui ver o que a igreja, quais são os livros tops hoje, né? E assim, se a gente for olhar o top 10 ainda tem alguns livros bons, mas cara, às vezes o top um, eu fui olhar o Top top 2. um da Amazon, é um livro de prosperidade, um livro de paz e Paz e prosperidade. Nossa, prosperidade. tipo, eu não vou citar, né, aqui qualquer, mas poxa, eu fiquei decepcionado assim de ver o que hoje o povo quer, né, que na Sim. igreja do Brasil. E fora da Amazon eu fui também ver em alguns outros sites, né? E os livros mais vendidos são livros de autoajuda, né, cara? Então você vê como que a igreja de hoje está Sim. distante daquela igreja, né? Daquela igreja que lia o livro dos mártires, daquela igreja que lia o Peregrino, que são livros com certeza muito mais Que robustos, se né? inspiravam nessas histórias, né? É, Eu vejo assim, até. Talvez até por conta dessas coisas é que a igreja de hoje ela não é tão influente como é, era naquela época. Ou até por isso que aquela igreja era perseguida, porque né, tocava em uhum. áreas da sociedade que ninguém queria que eles tocassem. Né? Hoje a igreja até dá para dizer que ela é influente num sentido natural da coisa, mas Sim. com certeza não é uma igreja forte, né? Tipo, é aquela coisa assim, se houvesse perseguição no Brasil, É. né? Tem 60 milhões de cristãos no Brasil. 60 milhões até começou uma perseguição de verdade. É. Que a hora que começar uma perseguição de verdade, eu acho que vai sair da casa dos milhões muito Vai diminuir rapidamente, vai cair bastante. muito. É como diz lá em, acho que é Atos 2:42, né? Que uma das características da igreja daquela época era permanecer na doutrina dos apóstolos. Sim, Né? E que doutrina que a igreja de hoje tem ouvido, né? Tem lido, sim. tem consumido, né? Tem sido influenciado. Exatamente. Então é isso aí, vamos aqui para a nossa segunda Vamos lá. parte da nossa tier list, os mártires da igreja, né? Vamos ver então onde paramos. Então vamos lá continuar a nossa tier list, de onde a gente Vamos lá, parou. mas antes, se você não viu o primeiro vídeo, volta lá para você já, né, saber o que está Isso. acontecendo. Vamos falar então de enforcamento, morte por enforcamento. A imagenzinha que ela cortou, né, a parte que mostra o rostinho aqui da pessoa. Gente, essas imagens não necessariamente refletem a pessoa de qual a gente está falando, tá? Às vezes a gente não achou uma imagem ideal, a gente pegou uma aqui que era parecida. Sim. Enforcamento, teve o caso do Lucas, né? Isso. São Lucas, né, o evangelista, o historiador, né? Ele também foi parceiro de Paulo em algumas missões, né, no ministério, e ele foi martirizado também. Ele foi martirizado pelos sacerdotes idólatras da Grécia, né? Então, esses sacerdotes foram lá e enforcaram ele numa oliveira, né, numa árvore oliveira. Então, há divergências, né, históricas. Uns dizem que ele foi crucificado numa oliveira, outros dizem que foi enforcado, mas aqui nós colocamos como ele Como representando o enforcamento. enforcamento, né? Na verdade, Então, essa imagem não é nem ele, eu só peguei uma imagem que eu tinha achado aqui. Mas vamos lá. Qual seria o nível aí desse martírio, você acha? Eu acho que é doloroso, né? eu acho que Doloroso. sim, porque eu acho que vai no mesmo princípio do afogamento, né? Acho que é o mesmo Perde princípio. o ar, mas não deve ser tão instantâneo, né? Só que é Tão um pouco rápido. mais humilhante, então acho que colocaria mais pra frente do que o Uhum. afogamento.
Por ser mais público, né? Acho que não do apedrejamento, né? Não, acho que não, né? Acho que o apedrejamento é tipo assim, a própria população batendo nele, né? Apedrejando. Agora no enforcamento eles só estão vendo, né? Vou colocar aqui então. Vamos Isso. lá, vamos pro próximo. Tá aí Cara, agora entrou. uma das piores, Entrou com certeza. pra mim, esse aqui é terrível. Cara, esse aqui é aquela parada assim que é quando você desacredita na humanidade, sabe? Tipo, cara. Esfolamento, gente. Eu já vou jogar aqui em cima, né? A gente só. Não, eu já vou Vamos pro jogar bem terrível. em cima Vamos pro já. terrível. A gente só define assim, né? Nem sei o que tem que definir disso aqui. Esfolamento. Bom, e aqui, quem sofreu esse martírio, né, na história da igreja foi Bartolomeu, né, o apóstolo Bartolomeu, que inclusive ele chegou a pregar na Índia, né, e é interessante, é um apóstolo que a gente não vê muito dele na Bíblia, mas você vê quão longe ele foi, mas ele sofre esse martírio terrível, né, diz também que ele foi açoitado, tem outras tradições que trazem também que ele sofreu bastante mesmo. E, cara, ele sofre, então, o esfolamento, que é o quê? É a pessoa ter a pele retirada, né? E ela viva ali, ela fica presa, enquanto isso eles vão retirando a pele dela. E ela vai morrendo aí dessa forma extremamente dolorosa, extremamente cruel. Talvez, para mim, assim, eu acho que é a pior. Assim, para mim, eu acho até pior do que morte de cruz. Talvez dure um pouco menos tempo, mas também é um tipo de morte que a pessoa fica, no mínimo, um dia ali sofrendo muito, né? E não deixa de ser humilhante, né? Não deixa de ser bem complicado, assim. É a minha opinião. Não sei se Tem você concorda. tem até uma pintura na Capela Sistina, feita pelo Michelangelo. O nome da cena é Juízo Universal. E aí a representação dele do Bartolomeu é o Bartolomeu segurando a própria pele, né? Ah, Segurando a eu pele vi, eu dele. acho que até uma estátua disso. Na hora que eu vi, eu fiquei agoniado, cara. E eu vi uma foto da estátua e já me Sim, deu uma agonia, porque os nossa, cara, músculos, né, que cara? é tenso. É E a complicado. gente vê, né, esses homens pagaram um alto preço, né, pelo evangelho, né? Para mim essa aqui, eu não lembro se vai ter outra pior, mas para mim essa aqui tá no nível assim da pior por enquanto, assim. Você imagina só, né? Ele vendo, sentindo a própria pele sendo arrancada com toda essa dor. E mesmo assim, esse homem permanecer firme na fé dele, né? Permanecer firme, sem negar a Cristo, né? Sem negar Cristo. Então, vamos passar. Agora Vamos. mexeu aqui, cara. Nossa, é pesado. Espancamento, né? A gente já falou um pouco do espancamento. Teve o caso, qual que era mesmo que sofreu um espancamento? O que a gente falou antes? Qual? Não, pode ser o que. Próximo. A gente falou do crânio, né? Que foi esmagado Assim, e tal. É o Timóteo, cara. Timóteo. Timóteo. Espancamento, então, acho que é um tipo de morte bem doloroso também. Já vou pôr aqui no doloroso, a gente só Com vê o certeza não é nível rápido. acontecer. Vai parecer E muito com o apedrejamento, né? acho que é quase o mesmo nível, assim. Não sei se para pior, né? Não sei. Sim. Então, um dos exemplos de martírio por espancamento na história é a do Timóteo. O Timóteo, o discípulo de Paulo, né? Na história, ele estava ali sendo o sacerdote que está à frente daquela igreja, de uma igreja, se não me engano, em Éfeso, né? Que ele liderava. E iria haver uma passeata, uma passeata idólatra na cidade. E o E Timóteo, ele ele fica fica indignado indignado com a com a idolatria. idolatria. E ele confronta as pessoas daquela passeata. Ele diz, olha, vocês são idólatras, né? E o Nossa, já pensou em fazer pessoal... isso hoje? Dá muito BO hoje, né? Isso aí. E deu na época, né? E Já deu deu. na época, exatamente. E aí os Espancaram. sacerdotes, eles ficam tão bravos com Timóteo que eles vão espancar ele até a morte, né? E aí ele é martirizado por ter denunciado a idolatria deles. Cara, pesado. É, E muito corajoso, né, cara? Esses caras não tinham medo, né, da morte, eles não Sim. tinham medo do martírio, né?
Vamos lá. Cara, eu acho que. Sei, você acha que é pior que apedrejamento ou mesmo nível? Acho que é pior, cara. Pior, né? Acho que é pior, Também porque o acho que é. apedrejamento, às vezes, a pessoa vai sangrar, vai morrer mais rápido, né? Sei. Não sei, mas acho que é quase a mesma Quase a mesma coisa, assim. coisa. Vamos lá, então. Outro que. O, esse aqui é um caso assim diferente, que ele foi açoitado e flechado. Então eu vou colocar como se fosse os dois, Os porque a dois. flecha, né, é- ela é, ela é mais profunda, né, como se fosse levar um tiro talvez, né, Sim. mas o açoitamento ele é bem doloroso. Eu já vou trazer aqui pro doloroso e a gente só vê o nível. Esse aqui é um caso que eu não conhecia realmente. Esse caso eu É fui pouco descobrir falado, né? agora. Ele talvez para os católicos seja o mais fácil, mas Sebastião, né? E eu achei muito legal essa história. Tem assim, o pessoal dá uma mistificada no negócio, né? Mas basicamente assim, ele era um soldado romano. Chegou a ser um Legal. capitão romano e que se converteu ao cristianismo e estava ali no exército, né, de certa forma infiltrado ali. E eles tentam martirizar ele, né, diz a tradição, diz que tem até registro dos próprios romanos sobre esse rapaz, né? E eles tentam martirizar ele dando flechadas nele. E isso não funciona. E aí então ele parece que morre, tipo assim, ele é Ele é dado dado como como morto. morto, só que depois ele se recupera, ele sobrevive, ele se recupera, e aí ele então se levanta e volta a pregar o evangelho, começa a evangelizar. Volta a testemunhar. Fala que ele testemunha Exatamente. do que aconteceu. E aí olha que interessante, aí sim eles pegam ele e açoitam ele até a morte. E E aí eu acho que eu colocaria como açoite, então, porque a flecha não foi o que matou ele, né? Sim. Apesar de ele já ter sido debilitado ali, mas o que matou ele foi o açoite. Então, eu acho que açoitamento é pesado, hein? Eu acho. Tanto é que É. na lei dos judeus, o açoitamento, ele tinha um limite, que eu acho que era 40, né? E aí eles levavam é, 39 chicotadas, né? Sim. Ou açoites, porque mais do que isso já era muito perigoso, tal. Então tinha toda uma lei ali. Então eu acho que o açoite ele é bem pesado. Sim. E por conta do Império Romano, eles também às vezes faziam os açoites, né, os chicotes com pontas de ferro, lâminas, para que realmente rasgasse a pessoa. Então é bem dolorido. Um exemplo disso a gente vê no filme A Paixão de Cristo. A gente tem aquela cena onde ele passa pelos açoites com essas pontinhas e a gente vê que é bem dolorido Sim. mesmo, é bem terrível. Agora imagina aquilo sem um limite, né? Tipo assim, ali o limite dos judeus era até 39, 40, né? Mas não teve limite nesse caso. Até a morte. Cara, eu colocaria pra cá, assim, tipo, tanto no sentido, não só por ser, acho que é mais do que doloroso, entende? Sim. É mais do que apenas doloroso, tipo, não é rápido, é doloroso pra caramba, e geralmente não é algo, não é feito tanto no rosto, então, tipo, No é corpo, feito no né? corpo, né? Geralmente nas costas e na frente, ou pernas, braços. Então, Isso. tipo assim, até a pessoa, sabe? Nossa, acho bem tenso. Acho que do mesmo nível, quase assim, do. Acho que eu colocaria um pouquinho inferior ainda o arrastamento, né? Sim. Então é isso. Vamos para o próximo que é fuzilamento. Fuzilamento. Nesse caso aqui, esse é um caso real, é uma notícia que a gente contou de um grupo Recente. recente também, foi na Nigéria, foi ligado ao Estado Islâmico. Porém, nesse caso, a gente não deu detalhes de como foi o martírio, Isso. né? Como foi o martírio. Gente, às vezes vou falar aquela palavra, eu vou ter que cortar por conta do YouTube. Então, quando eu falar martírio, eu deixo, quando eu falar aquela palavra, vai ter esse corte. Mas enfim, no caso aqui, eles podem ter só tomado um tiro na cabeça. Sim. Não, não tem. A gente não É, teve a detalhes, né? gente não teve detalhes.
Ele pode ter sido só um tiro de misericórdia. Mas, como também é muito comum o fuzilamento, então nós colocamos Deixar no como se fosse o doloroso, né? fuzilamento. Isso. Eu acho que o fuzilamento ele é rápido. E é um dos tipos de coisa que acontece bastante nessa região africana, né? Essa região do norte da África, né? A República Democrática do Congo, a Nigéria, esses países que são mais dominados por uma parcela muçulmana, extremista, e por ser nos nossos dias também, eu creio que é um dos tipos de martírios atuais que É bem atual. acontece frequentemente, né? Nessa região da África. Então, muitos grupos terroristas se levantam dessa forma, né? Um ou outro diz ter ligação com o Estado Islâmico, às vezes não tem, mas é por uma questão de poderio, né? De poder e tal, mas se levantam muitos grupos à semelhança desse que realizam esse tipo De de martírio. ação, de martírio hoje, né? Nos nossos dias. Você colocaria como rápido, mas um pouco mais pra frente, talvez. Eu acho que dá pra gente deixar no doloroso que a gente, Só né? que menos. Isso, Menos. isso. O que dá pra ver que, humanamente falando, historicamente, hoje em dia mudou a forma dos martírios, né? Eu acho que tem torturas hoje que são bem terríveis, Sim. só que a gente não trouxe, né? Talvez a gente possa trazer num terceiro vídeo aí, quem sabe, uma parte 3, mas que a gente já viu em casos assim na China. Na China teve muitos casos de torturas de cristãos, né? A gente quis trazer mais da história da igreja, né? A Sim. gente trouxe só esses dois modernos, só para a gente ter aqui o nosso tier list, mas se você quiser, a gente traz aí um terceiro vídeo já trazendo os martírios, só martírios mais atuais, talvez da reforma para cá, né? Seja bem interessante também. Se você quer ver, comenta aí embaixo. Deixa um comentário aí, pede pra gente. A gente vai trazer alguma coisa. Esse aqui, ele é bem tenso também. Eu já vou colocar ele meio para cima, a gente só define aqui, que é o imolado. O que é imolado, Gabriel? Imolado é o seguinte, até fala, né, que o cordeiro, né, que foi imolado e tal, que era literalmente você pegar ali um sacrifício, você coloca ele num altar, e aí você corta o pescoço dele para que ele fique sangrando. Uhum. Só que assim, esse corte, acho que a profundidade desse corte, que é difícil de saber. Sim. Então, geralmente isso era feito de uma forma religiosa mesmo, né? Então, pode ser que tenha demorado, entendeu? Que tenha sangrado por muito tempo, e pode ser que não, mas é um corte no pescoço e a pessoa ficava lá. É diferente de ser degolado, ele não arranca a cabeça, ele só faz o corte. Certo. Um personagem na história da igreja que sofreu esse tipo de martírio foi Mateus. Mateus, o mesmo que escreveu lá o Evangelho de Mateus, ele foi martirizado dessa forma. Ele foi imolado e a arma que utilizaram para imolá-lo foi uma alabarda. Uma Ele, alabada, uma arma grande. É até estranho como eles usaram é essa até arma, eles difícil de devem ter, entender, né? né? Porque geralmente se usa mais Normalmente é uma para faca, né? decapitação, né? Essa arma utilizada, né? É aquele machado, aquela espécie de machado que você vai ver normalmente em filmes de história medieval, no momento de decapitação, que tem um executor lá, né? Que Sim. realiza isso aí. Mas ele foi imolado, né? Segundo a história. Cara, eu colocaria como algo bem doloroso. Com certeza não é rápido se ele sangra até a morte, né? Acho que eu colocaria o top 1 dos dolorosos, assim. Né? Não sei, minha opinião. Pode ser que... Sim. O que você acha? Eu acho que sim, acho que Tá. Outro martírio muito... comum. Cara, vamos lá. Agora, esse aqui, na época de Nero, né? Foi bem comum, que é ser jogado aos leões. Olha, na minha opinião, eu já colocaria como humilhante já de primeira. Sim. E esse vai ter muito na história da igreja.
eu lembro, eu não vou lembrar da história agora, mas esse nome sempre me vem à cabeça, que é da Perpétua Felicidade, que é uma mulher cristã, ela e acho que a serva dela, se eu não me engano, ela estava grávida, e aí ela é jogada para os leões, e eu não sei se eu não sei se era a empregada dela, eu não lembro agora, me fugiu. Mas enfim, ela vai junto, né? Então tem uma história bem bonita. Você pode dar um Google aí, Perpétua Felicidade. Mas enfim, é um martírio bem pesado. Eu acho que é humilhante porque isso geralmente era feito num coliseu. Era É, feito no como coliseu, então uma atração, né? Um era uma show. atração, era um show, então era feito no Coliseu, era feito com muitos cristãos, eles colocavam vários cristãos para morrer dessa maneira, então tipo assim, não era tão rápido porque você tá lá imaginando a sua família inteira para morrer. Não é tipo a decapitação, é pá, 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 mata um de cada Sim. vez. Ali você tá com a sua família inteira. E aí de repente eles soltam, sei lá, tem ali 30 pessoas, eles soltam, sei lá, 10 leões. E eles vão matando um Um por um por na um. sua frente. E o Então, desespero, eu acho que a dor, assim. Fora que os animais, eles são bem imprevisíveis. Então, eles podem arrancar pedaços, eles podem cortar a pessoa. podem brincar com a presa. Podem brincar, ainda mais animais felinos, né? Sim. Você já viu um gato matando um inseto? Você já viu um gato matando um ratinho? O que que ele faz? Então, assim, foi até um debate esses dias, né? Foi. Sobre como que o gato matava, né? Se era pior morrer afogado ou morrer por um leão. Aí, ó, Jari, agora é a hora de você provar. Não era afogado, não, era queimado, Era né? É, queimado. queimado ou morrer por uma onça, né? A gente estava brincando sobre isso esses dias, qual que seria a pior forma de morrer. Isso. E era um tipo de morte muito comum ali no início da perseguição aos cristãos, né? Muitos deles eram levados aos coliseus e eram jogados ali para as feras. Tem até relatos ali do imperador Nero, né? Uhum. Que ele ia além até do que só jogar o pessoal no coliseu para os leões, né? Tem relatos dele costurar pele de animais nos cristãos Eu tenho e aqui, dar ó. a eles. Eu ia fazer esse aqui também, ó. Então já vou pôr aqui já. Já Isso, fala né? dos Olha dois. aí, ó. Essa imagem aqui não vai dar para ver bem, mas seria a imagem mais ou menos disso. É, Nero ele costura, né? É, Como que é? costura a pele de alguns animais Uhum. à pele dos cristãos e aí ele joga eles para os animais, né? Depois de costurado já com a pele, Só que normalmente aí não é cães, só leão, aí já é cães, né? já é Ele joga para cães cães, também. por Vamos lá. feras. Vamos separar aqui cães de leões. Acho que cães é pior. Vai para os cães, até porque tem mais a costura ainda, né? Tem a costura e ainda os cães. Eu acho que os cães, o cachorro, ele, por ser menor, por ser menos forte, ele Vai demorar machuca mais. muito mais. É, tipo, por mais tempo, né? Sim. Enquanto um leão, ele. Então, eu acho que eu deixaria assim. Acho que o morte por cães. Ah, eu não sei se é pior que ser arrastado. Acho que. Ixi, é Acho que difícil. Acho que não. tem isso. Eu Difícil de vou. escolher uma. Difícil, né, cara? Eu vou botar aqui mesmo, então. Cara, então, para você ver quanto que os cristãos, eles, cara, eles lutavam, né? Tipo, a gente fala, né? A gente está trazendo isso, não é para brincar com isso, tá, gente? Isso é algo que a gente estuda e a gente se emociona estudando, a gente admira esses cristãos, né? Uma coisa que na igreja evangélica não tem muito é essa questão de não admirar, né? Os cristãos Da que tradição, né? a Tem tradição muito. e a gente perde isso. Os católicos, claro, acabam levando muitos assim, acabam levando para um lado de veneração, né? De adoração, de imagens, tal. Tem Sim. essa questão, mas eu acho que já os evangélicos eles erram por repulsar essas histórias, Desprezar, né? né? Desprezar essas histórias que, cara, são histórias incríveis, são histórias heróicas, né? E um dos grandes nomes assim da história da igreja que foi martirizado, né, dessa maneira, sendo jogado para os leões, foi Inácio de Antioquia, que era discípulo do apóstolo João. E foi aí um bispo muito importante na história da igreja, considerado, né, um dos pais da igreja, né? Bom, vamos lá. O próximo.
é queimado. Agora é a hora da verdade, Jair. E aí, nessa situação onde você tem ser queimado vivo ou ser jogado num coliseu para morrer com os leões, qual você escolheria? Cara, eu acho que pela, pelo estado mental, sabe? Considerando toda aquela situação de eles estarem no Coliseu, vendo a situação acontecendo, talvez o desespero mental deles, em esperar que acontecesse com eles, ou o tempo que fosse demorar para morrer, eu acho que talvez eu escolheria ser queimado. Acho que seria menos pior, talvez pelo estado mental, por mais que seja uma dor intensa, talvez fosse Você acha que menos o, pior. o queimado fica no humilhante ou fica pro doloroso? Você acha que carrega uma humilhação muito grande? Cara, eu acho que isso aqui, eu não sei se seria o mesmo nível dos leões, eu também acho que seja um pouco menos Menos, pior. né? Eu colocaria como o Doloroso, com doloroso, mas o certeza. top um, assim, eu É, acho que é o mais doloroso do que todos os outros. É uma dor muito intensa, no corpo inteiro ao mesmo tempo, né? só que eu acho que é mais rápido do que, por exemplo, esses outros aqui. Acho que É. é mais rápido. Uhum. E menos humilhante, porque por ser mais rápido, né? Claro, é humilhante também, mas é Sim. menos, assim, E era também uma morte muito comum, né? Um martírio muito muito comum. comum na mesma época das feras, né? Na época do Nero, é, é dito que havia tanto essa questão dos cães ali que a gente disse antes, mas que havia também o seguinte, eles pegavam os cristãos e eles colocavam neles camisetas que estavam embebidas com cera, né, cheias de cera, enrijecidas pela cera, e aí eles penduravam eles em postes e ateavam fogo. Talvez um dos mais famosos nesse ponto de ser queimado, né? Foi Policarpo, e ele foi um discípulo de João, e diz a tradição que quando ele estava para ser queimado, né? Ele foi forçado a negar Jesus ali mais uma vez, né? Como se, na verdade, foi como se fosse um conselho. Pô, por que que você não Sim, nega e se livra, né? E ele já era um senhor, né? Ele falou, vou parafrasear, mas ele fala: poxa, eu sirvo a Cristo há tantos anos e acho que ele é não me 86 fez, anos que ele fala, né? e ele não me fez mal algum, por que eu o negaria, né, agora? Então assim, ele é ali então martirizado, mas é interessante que quando eles vão prender ele nem se preocupa, ele fala, ó, não precisam, né, me pregar porque eu não vou me mexer, podem só me amarrar mesmo, que eles tinham esse costume às vezes pregar a pessoa para garantir que ela não vai tentar escapar do fogo, e ele se entrega mesmo, tipo, não, eu tô aqui, eu vou ser martirizado, eu tô aqui, né? Sim. Então eles amarram ele, só que o fogo não queima ele. E é interessante isso, diz que eles se acenderam o fogo, mas o fogo não pegava nele, no corpo dele. E então vem alguém e mata ele com uma espada. E aí depois o povo pega o corpo dele e taca fogo de novo para terminar O de pessoal não queimar, ficou né? satisfeito, né? Não ficou satisfeito. Então, mas é muito interessante essa história aí de Policarpo. Bom, agora nós temos um que também é bem pesado, que é, cara, esse aqui eu também não conhecia, fiquei sabendo mais recentemente, que ficou conhecido como Roda Catarina. E tem esse nome justamente por conta de uma Marte chamada Catarina, que, segundo diz a história, tem algumas coisas místicas assim, Uhum. então eu não vou entrar muito nesses pontos, mas diz que ela chegou a pregar para a mulher do imperador e evangelizar ela. E ela chegou a se converter. E ela pregou também para o próprio imperador, né? Até de uma forma assim, tentando, de uma forma apologética, tentando defender a fé cristã para que ele parasse a perseguição, né? Ou mostrando para ele, né, o evangelho. Mas, claro, ele não parou. E ela foi morta, né, de uma forma bem cruel. Essa forma depois, na Idade Média, essa forma ficou bem assim famosa, que é essa roda de...
tem um nome, Despedaçamento. roda de despedaçamento, exatamente. O que que eles faziam? Eles colocavam a pessoa nessa roda aqui na imagem ela está colocada de uma maneira, mas em alguns casos eles colocavam a roda assim deitada com a pessoa para cima, tipo virada para cima, Uhum. e aí eles amarravam a pessoa na roda e eles quebravam os ossos da pessoa na roda e deixavam ela lá por muito tempo, tipo assim, por muito tempo mesmo, quase que uma crucificação. Eu colocaria como uma morte das terríveis, porque diz que há relatos de que essa morte poderia durar às vezes até 4 dias. Então, tipo assim, 4 quatro dias dias. girando. 4 dias girando, exposto ao sol e com os ossos quebrados. E até alguns relatos assim de historiadores, eles acharam até estranha a forma que eles quebravam os ossos, era de uma forma muito certinha para já provocar mesmo dor na pessoa, tipo assim, não era uma forma assim para a pessoa morrer rápido. Era quebrava para que a pessoa sentisse dor. Não era feito de qualquer jeito, né? Era É, feito exatamente. para a dor. Era feito para a pessoa sofrer por muito tempo, né? E era uma dor assim, com certeza terrível, né? Quem já quebrou um osso? Cara, eu quebrei uma vez uma trisquinha assim do dedo do meu pé e às vezes a dor era como se fosse uma faca no meu pé, assim, sabe? Era uma dor muito ruim, muito agoniante. Então essa era uma forma para mim assim, terrível, assim. Muito terrível, sim. Eu ainda não colocaria como para mim essa ainda está É, como pior. isolamento continua pior. Mas talvez agora, talvez eu possa mudar de opinião. Talvez, Jari. Porque entra o touro de bronze. Cara, essa morte Com certeza é terrível. terrível. Já não, já tá aí, né? É só definir o grau de terrificidade. Sim. E alguém que morreu na história, foi martirizado na história da igreja dessa forma, foi Antipas, né? Antipas ele era bispo da cidade de Pérgamo e na mesma época, foi uma época simultânea aí dessa perseguição causada pelo imperador Nero e no caso dele, as pessoas que não ofereciam sacrifícios a outros deuses, elas eram normalmente perseguidas, né? E nesse caso ele se negou a oferecer sacrifícios e ele foi levado até o templo da deusa Ártemis e lá ele foi colocado dentro de um bezerro, né? Um touro de bronze vermelho e Sim, foi imagina. martirizado dessa forma. Como é que funciona esse touro de bronze, Gabriel? Então, esse touro é exatamente isso que você vê aí, né? Nessa imagem. Eles pegavam a pessoa, colocavam dentro desse touro, selavam aí esse touro, né? Fechavam. E ele tinha aí um caninho para sair tanto a fumaça quanto para A ter pressão também, eu acho, oxigênio né? dentro, né? Para a pessoa estar ali dentro. E aí eles acendiam um fogo debaixo, né, do touro. Então a pessoa passava a cozinhar lá dentro. Então, assim, é literalmente um forno. É um Sim, forno onde a pessoa vai ser ali assada ali dentro. assada lá dentro. Eu acredito, assim, que é uma morte bem terrível. Eu não sei, assim, historicamente dizer agora quanto tempo essa morte durava, né? Uhum. Mas vamos analisar assim, né? Como a temperatura deve crescer nesse. É um negócio de bronze. O bronze conduz calor, né? Então, eu acredito que a temperatura vai crescer muito dentro desse touro e que em algumas horas ela vai morrer. Assim, eu não Eu acho creio que que não passe não, disso, não passa muito disso. algumas horas. Em algumas horas, com certeza, ela vai morrer. Até também porque eu acho que a falta de oxigênio dentro desse touro, por mais que ele tenha ali um lugar para sair a fumaça e tal, acho que ele vai Acaba desmaiando, né? É como um acaba incêndio, desmaiando. né? Incêndio acaba desmaiando as pessoas. Mas não deixa de ser algo muito doloroso, né? Porque, tipo, começa a pele vai ser muito afetada. Eu acho que tudo que E é do toca. zero, né? Eu, Você é colocado lá com ele não tão quente. Então você é colocado lá é, e vai esquentando aos vai poucos, né? Até esquentando. chegar ao ponto de
Até chegar a um ponto de... Começar a assar a sua É. pele, né? E se você vê, parece que tudo que toca a nossa pele a gente vê como algo mais doloroso, já É, percebeu? É porque a pele, é a nossa sensação, né? Então, eu assim, eu não sei, eu acho que eu colocaria... Cara, não sei, não sei. É pior que a cruz, entende? uhum. É aí que tá, aí é você analisar o que que é pior. O nível da dor ou o tempo da dor? Porque assim, a cruz com certeza dói menos, mas dura muito tempo. Sim. Esse aqui dói, eu não sei, eu acho que, Talvez doa mais, não sei, mas eu acho que eu ainda deixaria ele pelo tempo, né? Todos os outros aí duram durou talvez muito tempo. muito tempo, né? Eu acho que a roda também dura muito tempo, então a roda para mim é o mesmo nível da cruz, só muda um pouco o sistema, né? Sim. Eu acho que eu colocaria ele aqui. Ele é terrível, mas para mim não é tão terrível quanto ainda. Quanto esfolamento, né? Acho que essa imagenzinha que acabou sobrando aqui, gente, era a mesma que essa do enforcamento. Sim. Bom, pessoal, é isso. Um vídeo aí bem completinho. Mas antes de você sair do canal, eu quero te falar uma coisa. Clica no link que está na descrição. Faça nosso curso, onde nós temos aula de história da igreja, nós temos aula de teologia, temos aula de Bíblia, panorama bíblico, temos aula de caráter cristão, aulas também sobre o reino de Deus, enfim, nós trabalhamos vários temas e sobre missões, sobre povos, culturas, religiões, enfim, um curso bem completo, mais de 120 aulas. E se você se inscrever, eu vou te dar um cupom. Vamos dar um cupom para esse vídeo, hein? É para quem está assistindo esse vídeo, você vai ganhar 10% de desconto se você usar o cupom Martírio, tá? Então escreve lá, Martírio, que você vai ganhar 10% de desconto no nosso curso aí da nossa escola Forja, né? Uma escola aí que já tem abençoado aí pessoas de vários lugares e você pode ser abençoado também, né, Jari? Então é isso. Com certeza com essa escola você vai ter muito conteúdo para você exercer uma vida piedosa, né? Assim como foram Isso. todos esses homens de Deus que a gente falou aqui, que exerceram uma vida com certeza muito piedosa, uma vida cheia da presença de Deus, né? Então a gente vai aprender também durante a escola muito mais sobre alguns deles, sobre o ensino de alguns deles, e vamos viver uma vida que honre a Cristo como eles viveram também. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa um comentário aí, qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais.